Oi, gente. No Show Business de hoje, teremos o Dr. Roberto Calil, cardiologista e presidente do INCOR. Boa noite, Dr. Roberto Calil. Bem-vindo ao Show Business. É um prazer tê-lo aqui conosco. Infelizmente, para falar de assuntos não tão agradáveis, né? Covid-19, pandemia, efeitos do Covid-19, inclusive no coração. E queria te agradecer antecipadamente pelo seu tempo, que deve estar muito complicado. Eu que agradeço o espaço aqui que você está me dando para a gente falar de vários assuntos do Covid, que é um assunto aí que sempre tem se falado bastante. E como você sabe, nós estamos numa fase já descendente dessa pandemia, mas estamos ainda na pandemia. Então, existem muitas pessoas infectadas, o número de mortes ainda é bastante alto. Então, todo o cuidado nessa fase de flexibilização tem que ser redobrado. Uso de medidas protetivas, máscara, lavar as mãos, distanciamento social, principalmente porque as pessoas que estavam em casa com a flexibilização começam a sair. Então, a chance, obviamente, de aumentar o índice de contaminação é bastante grande se não se tomar todos os cuidados. Calil, pelo que a gente tem acompanhado, o gráfico no Brasil é um pouquinho diferente, por exemplo, do da Europa, que, enfim, está em fase de lockdown, né? Que realmente nós nunca tivemos um lockdown total. Ali parece que eles saíram do zero a uma infecção muito grande, voltaram para o zero e agora estão subindo de novo. Nós gradualmente fomos sendo infectados e gradualmente essa curva foi declinando. Ela continua declinando? O nosso caso pode ser diferente? Veja, pelos números, ela continua declinando, sim. Né? Agora, você vai falar, terminando uma primeira onda, pode ter, obviamente, uma segunda onda se as pessoas não se cuidarem? Pode, como aconteceu na Europa. As pessoas, pelo que se vê na mídia, não se cuidaram, não usaram medidas protetivas, começaram Exatamente. grandes aglomerações, é óbvio. A segunda onda veio e eles tomaram atitudes mais radicais para não ter a catástrofe que foi na primeira onda na Europa. Esperamos que não aconteça isso no Brasil. Calil, quais os efeitos desse vírus, dessa tragédia, né, podemos dizer assim, no SUS? Você, há um pouco tempo atrás, disse que o SUS sairia mais forte nessa pandemia. Isso está acontecendo? Isso está acontecendo. O Sistema Único de Saúde foi responsável por salvar centenas de milhares de vidas. Então, o sistema de saúde, o SUS é um sistema que atende mais de 100 milhões de pessoas. É um sistema muito bem estruturado. Claro que quando o SUS se iniciou, há décadas atrás, a população era mais jovem, né? E a medicina era uma medicina não tanto de alta tecnologia como hoje. Hoje nós temos uma medicina de alta tecnologia, a população mais idosa, ou seja, a medicina está mais cara por causa da alta tecnologia. Então o SUS, primeiro, ele precisa de financiamento, ele está subfinanciado há Exatamente. décadas. Isso tudo bem gestão, pode mudar a gestão, óbvio, tem que modernizar tudo, mas dinheiro é importante, financiamento é importante. É o maior sistema de saúde do mundo, atende mais de 100 milhões de pessoas. E claro que sai fortalecido, porque quem salvou as vidas de uma maneira esmagadora foi o SUS. Nas regiões em que o SUS estava mais bem aparelhado, as mortes foram menores, mostrando a importância desse sistema único. Você tem, óbvio, a saúde suplementar, mas veja, olha a quantidade de pessoas, números, que o SUS atende em relação à saúde suplementar. Quem enfrentou mesmo o coronavírus, quem salvou a população, quem lutou pela população, foi o Sistema Único de Saúde. Calil, eu também acho. E eu acho o seguinte, o brasileiro ele está começando a ter a noção do que a cidadania pode fazer. É claro que o SUS ajudou claramente muito durante essa pandemia. Eu acho que o brasileiro, o eleitor, ele vai fazer uma força para manter esse sistema e de uma maneira mais forte. Agora, outro problema aqui também político, né?
porque o SUS é um problema político, dá mais verba ou não dá mais verba, né? É a guerra das vacinas, tá? Ah, é natural isso acontecer no meio de uma pandemia, ter uma guerra política sobre um assunto tão sério? Veja, eu não sou primeiro não sou imunologista, como você sabe, não sou infectologista. E o que eu sei de vacinas é o que a gente discute nos comitês dos hospitais e o que está na mídia, né? Eu posso te dizer que a Anvisa é um órgão extremamente sério e ela é responsável pela aprovação das vacinas ou de qualquer medicação, né? O Brasil tem algumas 4 vacinas aí, que eu saiba, aprovadas e que estão em fase final de teste. Ponto. Quem comanda é a Anvisa, que aprova, a palavra final é da Anvisa, um órgão extremamente competente e assim como no surgimento de novas medicações, a Anvisa também que dá a palavra final. Mas no caso da vacina, nós sabemos que existem algumas vacinas. Agora, qual é melhor, qual é pior? Aí já não sei. A politização em É, cima disso, veja a bem, politização, sem dizer qual que é melhor ou pior, não é ruim essa politização? As pessoas não ficam mais confusas? Durante essa pandemia, a minha sensação, calhou, não sei se foi a sua também, é que o Brasil criou 240 milhões de infectologias, 220 milhões de infectologistas. mas isso é natural. Não, veja bem, não tô. A politização é uma coisa ruim em relação quando se trata de ciência e tal. Então, tudo bem, mas faz parte. No mundo inteiro foi assim. No mundo inteiro. Não é? Ontem mesmo eu li na imprensa que o presidente Donald Trump ele criticou a Pfizer lançar o resultado da vacina depois da eleição. Não sei se eu estou errado ou não, mas você deve ter lido isso, né? Quer dizer, entendeu? Quer dizer, na gestão dele que foi, sei lá, a vacina feita e tal. E a Pfizer, depois da eleição, ela publica o dado bom. Eu vi não sei qualquer comentário dele, não sei se estou errado ou estou certo, mas ele criticou. Então, no mundo inteiro, houve uma politização em relação ao coronavírus, em todos os aspectos. Por quê? Mas Porque, isso então, porque deixa as se pessoas vira. tristes. O ser humano é muito. Não, é, em relação à vacina, veja bem, não vai ter dúvida. Não vai ter dúvida. Não vai deixar as pessoas confusas. A Anvisa vai aprovar a vacina que tiver bom resultado e com a segurança adequada, a Anvisa vai aprovar. E essa vacina vai ser utilizada. Então a população vai ter acesso às vacinas quando as vacinas forem aprovadas e pronto, acabou. Assim como qualquer campanha de vacinação. Claro que no caso do coronavírus, que foi obviamente, foi uma doença que atingiu a saúde das pessoas, a parte psicológica das pessoas, a parte econômica das pessoas no mundo inteiro. Foi uma devassa no mundo inteiro. Então, óbvio que essas coisas são mais exacerbadas, né? Mas eu estou tranquilo em relação a isso. Quando a Anvisa aprovar a vacina X ou Y, ou as vacinas, o Brasil tem um sistema de distribuição de vacinação do Ministério da Saúde extremamente competente, reconhecido no mundo inteiro. As vacinas a população terá acesso às vacinas. Claro que você vai Você é a falar, favor que todos ela os seja brasileiros. obrigatória ou não? Não, primeiro, todos os brasileiros vão ter. Claro que não. Primeiro, não. Pergunta. A vacina vai demorar para a população inteira ser vacinada. Primeiro tem que ter dose, tem que ter insumos. Então, provavelmente algumas populações serão vacinadas primeiro, mas ok. Então eu não tenho preocupação em relação a isso. Quando as vacinas vierem ao mercado, eu acho que vão ser seguras e a população vai começar a ser vacinada. Não, é minha opinião pessoal de obrigação. Ninguém Ah, obriga ninguém a nada. ah. Desculpa. Não, não, não. Obrigação de É tomar isso, é porque vacina, hoje em dia esqueça. a máscara é Não, obrigatório, é não, não, não. obrigatória, Não, mas é o diferente. gel. Não, mas é completamente diferente. A máscara é obrigatória porque é uma medida de proteção extremamente competente. No começo não se dava importância, mas agora se dá e é lei, né? E a máscara realmente protege. Agora, veja bem, a vacinas, quando tiver disponível, as pessoas têm que ser vacinadas. São coisas diferentes na sua pergunta. Vacina para gripe. Todo ano as pessoas têm que se vacinar sim, que reduz a incidência de mortalidade, de doença respiratória, até de doença cardíaca no Mas não é inverno, uma lei. quando as pessoas se vacinam.
Então, não, mas aí é questão de convencimento. Existem fake news irresponsáveis em relação à vacina para gripe. E vacina faz mal. Meu Deus do céu. Né? Então, isso beira a extrema irresponsabilidade. Isso não do Covid, as outras vacinas. Às vezes, Então, as outras campanhas de vacinas. vacinações têm que ser fortalecidas e o Covid chama atenção para essas campanhas. Eu acho que as pessoas vão aderir muito mais às vacinas, outras, depois do Covid do que antes do Covid. Agora, vacina do Covid vai estar, obviamente, disponível, espero que logo, no começo do ano, sei lá o quê, tá? Quando, mas as pessoas vão ter acesso às vacinas, né? Tá. Dentro das regras. E as pessoas têm que se vacinar sim, não só para o Covid, com outras vacinas disponíveis para outras doenças. A vacina, na cabeça da pessoa, tem que ser obrigatória, óbvio, desde que você não tenha nenhuma contraindicação médica para vacina tal ou vacina Y. Né? Tá. Você vê. Então, agora, obrigar você a tomar vacina, esquece. Isso não tem sentido. Ninguém vai te obrigar. Não, não tem sentido porque, veja, eu acho que, primeiro, não se sabe se a pessoa Y ou X tem alguma contraindicação. Então, você não pode, por lei, obrigar as pessoas a tomar vacina. Isso não deve acontecer, na minha opinião, e não pode acontecer. Mas que as pessoas todas têm que ser obrigadas, veja, por si mesmo a se vacinar, mas não tem dúvida nenhuma. A H1N1, influenza, também foi uma tragédia. Se não Mas tivesse não vacina para o existe uma H1, lei. É uma conscientização que isso é necessário. Ali eu vou te interromper um minutinho, que estão aqui já me chamando. A gente volta já tá. já. Calil, estamos de volta. Queria falar um pouquinho sobre a sua especialidade como cardiologista. A Covid-19 tem efeitos no coração? Tem efeitos graves no coração. Quer dizer, no começo se achava que era uma síndrome respiratória só atingindo os pulmões. Hoje não. Hoje tem vários estudos mostrando que ela atinge vários órgãos, principalmente os casos mais graves, atingindo o coração. Tem estudos mostrando, trabalhos publicados, por exemplo, há 2 meses atrás, que as pessoas que faleceram por insuficiência respiratória, por pneumonia, por Covid, nas autópsias tinham 60%, 70% do coração comprometido dessas pessoas, em maior ou Mas menor não dá para grau. saber se isso era antes, né, Não, não, Calil? não, Não não, sei. pessoas de UTI, não, acometidas pelo Se ela vírus. tinha um coração bom, mas se ela tinha um coração Sim, bom antes. pelo vírus. Os primeiros casos em Wuhan, por exemplo, os estudos publicados, 7% das mortes foram por causa de miocardite, que é o acometimento do vírus no coração. Esquece a pessoa que tinha problema, estamos falando do vírus especificamente. Ele pode Tá. agredir o coração de várias maneiras. Uma é praticamente destruindo ou prejudicando muito o músculo do coração, por inflamação. O coração é uma bomba de músculo que bombeia sangue para o corpo inteiro. É músculo. Outra, ele causa trombose, coágulo nas artérias coronárias, causando infarto. E outra agressão, que é uma terceira via, porque é uma doença respiratória que diminui a oxigenação para os tecidos, falta oxigênio também para o coração, causando isquemia, que é falta de oxigenação. Então, ele agride o coração, ele pode agredir de várias maneiras. Por exemplo, outro estudo com ressonância magnética é um estudo. Ressonância magnética é um método que vê o músculo do coração de uma maneira com bastante eficácia e detalhes. Foi feito um estudo quase 71 dias depois dos pacientes curados. 71 dias após. Eu tive Covid, fui curado, fizeram ressonância. Quase 70% tinham inflamação no coração. Então, é uma doença que atinge, sim, não só o coração, como o cérebro, que é o chamado sistema cardiovascular. As pessoas que Tem tiveram uma problema coisa chata. cardíaco, Que, então, que se ela pode não é, fazer? não, ela não é uma doença só pulmonar. Ela atinge o organismo todo. Hoje se sabe. Hoje, vamos dizer, vamos falar em duas fases. O que a pessoa pode se cuidar melhor, né? Nesse sistema circulatório de coração, antes de pegar a Covid? O que faz a pessoa, depois que ela tem Covid, em relação ao seu coração?
Quais são as duas medidas que podem ser tomadas? Não, são duas coisas diferentes. Primeiro, as pessoas que tinham problema cardíaco prévio, né, obviamente, e o isolamento foi ruim, porque nesse ponto que muitas pessoas deixaram o tratamento, deixaram de se cuidar, aumentou a incidência de morte súbita em casa, aumentou o número de infarto em casa, no mundo inteiro, né? Só aqui. Então, essas pessoas com a flexibilização que voltem a procurar os médicos, retomem o tratamento e retomem o acompanhamento médico. Ponto. Isso é uma coisa. Agora, Tá, as pessoas que tiveram coronavírus, as formas mais graves principalmente, hoje se sabe que tem que ter um acompanhamento clínico, geral e cardiológico também. Entendeu? Porque a doença não se sabe que não quanto é só tempo aqueles depois? 14. Eu sarei do Covid. Tô bem. Quanto tempo depois disso eu preciso monitorar o meu corpo? Então, estudos já da China mostram que 3 meses depois de acometimento, as pessoas, algumas apareceram com fibrose pulmonar. Então, isso já é uma recomendação de continuar acompanhando a parte respiratória e clínica, dentre elas o sistema cardíaco, o coração. Uma avaliação cardíaca, né? E mesmo clínica, com mais acurácia nos meses após o Covid. Quer dizer, as pessoas têm que se cuidar sempre. Mas Tá. tem a noção que o Covid não são só aqueles 14 dias ali e acabou. Não. Ele pode continuar agredindo o organismo, as consequências do vírus. Não o vírus fica, o vírus vai embora. Mas as consequências dos processos inflamatórios que ele causa em todo o organismo, elas podem ficar por um bom tempo e trazer consequências Você mais tem, sérias. você tem alguns dados que você possa fornecer para a gente? Eu não sei se eles já estão compilados ou não, do que aconteceu no INCOR com a síndrome, com essa infecção do Covid-19. Houveram mais casos, menos casos, mais gente procurando, menos gente procurando. Vocês notaram uma diferença? Não Encore, em março, aconteceu o que aconteceu nas grandes emergências do mundo. O pronto-socorro do Encore atendeu metade dos infartos que atendia antes, em relação a 2019. Então as pessoas Tá. infartaram onde? Em casa, né, provavelmente. Em abril começaram, obviamente, a vir pessoas que já com sequelas de infartos, as que sobreviveram, com o músculo do coração já prejudicado, numa fase mais tardia do infarto. Isso foi no mundo inteiro, né? Então, E agora não, as hoje? pessoas. Não, hoje tá, o atendimento está próximo do normal, como você vê na grande maioria dos hospitais. Então, as pessoas voltaram a se cuidar. Então, isso é bom. Isso é bom. Então, os atendimentos voltaram praticamente a uma rotina, né? Tem Covid internados nos hospitais? Tem, mas os atendimentos voltaram dentro de uma rotina praticamente normal, ou quase normal. Isso aconteceu a mesma coisa no Sírio-Libanês, onde você é responsável por grande parte das internações no hospital? O Hospital Sírio-Libanês, assim como em vários hospitais, na época Covid, obviamente, o número de internações por Covid foi imenso e diminuiu internações de doenças, principalmente as coisas mais eletivas, porque, obviamente, as cirurgias foram canceladas, postergadas. Agora se volta ao normal. A gente está preparado por uma segunda onda, se ela for tão forte quanto está acontecendo na Europa? O Veja, sistema de saúde já está preparado, né? esperamos que não venha a segunda onda. Porém, nós sabemos hoje como lidar melhor com o vírus, né? Então, hoje os protocolos de tratamento, nós sabemos, depois de 6 meses, aí 7 meses, como lidar com o vírus. Sabemos quando a pessoa começa com sintoma, abordagem diferente do que era provavelmente há meses atrás. Então, hoje, nós sabemos que lidar com os casos, tanto os casos leves como os casos mais graves, né? Que são 5% dos casos. Mas espero que não tenha segunda onda no Brasil. Quer dizer, as pessoas têm que ter consciência, né, do que Se está cuidar, acontecendo. usar máscara Veja, e o vírus pegou pessoas no mundo inteiro. As pessoas completamente de surpresa. Nós vimos o que aconteceu na China, é, poucos casos até em relação ao que aconteceu, depois aquela tragédia na Europa. Então sabíamos que ia acontecer, mas parece assim, você sabe o que vai acontecer e por mais que você prepare, você não acredita naquilo. E foi o que aconteceu nos Estados Unidos, né? Foi uma também. tragédia nos Você não Estados acha Unidos. que o Brasil foi melhor? Eu não sou médica, eu sou só Não, mas jornalista, o mas que eu estou assim, te pelo que eu dizendo, leio, o Brasil enfrentou, dentro das dificuldades de estrutura do Sistema Único de Saúde, e enfrentou muito bem.
Muito bem, o Brasil enfrentou muito bem. Claro que você fala, tiveram morte, foi uma tragédia no Brasil também. Mas o país enfrentou muito bem tanto a iniciativa privada da saúde suplementar, como o Sistema Único de Saúde. Nós somos bem. Mas Então, você acha a que os segunda onda. países de terceiro mundo tiveram mais flexibilidade? Eu vou te dar um caso. Recentemente, nesse terremoto aí que aconteceu na Turquia, eu acabei falando com um cônsul brasileiro na Turquia e fiquei sabendo que esse país, de 80 milhões de pessoas, está conseguindo manter uma média de 30 a 40 mortes por dia. Eu não sei, os Estados Unidos, o número de mortes é avassalador, a Europa, avassalador. O que explica isso? O que pode explicar é a saúde pública local. Eu não conheço a Turquia, por exemplo. É um país de terceiro mundo, eu não conheço, né? Agora, o que acontece, os países como a Alemanha, por exemplo, no começo, eles tinham leitos de UTI disponíveis e as pessoas respeitaram as medidas protetivas. Então a agressão Foi, foi menor. Foi foi, menor. E foi. isso são dados incontestáveis, né? Tá. Mas, de novo, o Brasil foi bem. Espero que não haja segunda onda aqui. Calil, vou te interromper mais uma vez, um minutinho só, tá? A gente volta já já. Pra gente, praia vazia, quiosque deserto e ninguém no mar não pode ser o novo normal. Normal é estar com os amigos, curtir o sol, a praia. Vamos continuar nos cuidando para que isso tudo passe e o nosso normal de verdade volte logo. Itaipava, dias melhores, verão. Beba com sabedoria. Ei, espera aí, deixa que eu pago pra você com o Pix especial do Santander. E tá generosa assim por quê, hein? Ah, já sei. Descobriu que cada vez que usa um SX, tá concorrendo a R$ 1 milhão, né? Imagina! Samanta, se você ganhar 1 milhão, você racha? Claro que não, Robson. Mas pode pedir o que você quiser que eu pago, pra aumentar as minhas chances. Ah, que generosa. Sempre fui. Cadastro SX Santander. Calil, estamos de volta aqui com o nosso show business. E eu queria que você contasse pra gente, aqui só entre nós, qual que foi a sua experiência? Você pegou Covid? O que aconteceu? Eu peguei Covid, isso em março. Eu já tinha cuidado de vários pacientes com Covid, né? E, e a gente nunca espera que fique doente, óbvio. Então, eu comecei com sintomas aí, sexta-feira, sintomas normais, nada demais, quer dizer, me sentindo um pouco estranho, mas nenhum sintoma mais importante. E aí eu vim ao hospital uma segunda-feira, fiz exame e meu pulmão já estava com 50% comprometido pelo Covid. E Foi você não tinha diagnosticado febre, não tinha nada? nada, nada, zero, nada, nada. Simplesmente um mal-estar, sabe como você se sente estranho? Então, aí Dor no vim, corpo? não, nada, nada. Um estado gripal, assim, mas bem bobinho, bem leve. E aí eu fui, como ficou 2 dias, eu vim no hospital, meu pulmão já estava bastante comprometido. Obviamente foi feito o diagnóstico do Covid e fui internado. Aí eu passei muito mal. Porque aí veio febre, veio dor no corpo, veio falta de ar. Eu fiquei numa semi-intensiva, quase fui entubado, né? Quer dizer, aí iria para UTI. E foi muito ruim. Os primeiros 5 dias de internação foram horríveis, se você quer saber. Porque eu caí naqueles 5% das formas mais graves que você é internado. Então foi muito ruim. Muito ruim. Calil, como médico, o que passou pela tua cabeça esses 5 dias que você passou tão mal? Você falou assim, Fiquei puxa, eu não 10. imaginava que isso fosse tão grave. Não, jamais pensei que eu ia me sentir assim. Qual foi sua reação? Você com você mesmo? Não tive nem reação, porque você passa tão mal, eu passei tão mal, você não consegue nem chegar a conclusão nenhuma, né? O que eu tive é uma forma mais agressiva, muita febre, muita falta de ar, muita dor no corpo. Então, honestamente, você fala, o que que eu pensei? Eu pensei em nada, eu pensava em parar com aquele sofrimento. Foram 10 dias de internação, os 5 primeiros dias foram horríveis. Agora, você pegou isso muito no começo, né? Ah, qual foi
o tratamento que você usou? Na época você declarou que você usou cloroquina. Isso pode ter Era um tido tratamento. efeito, pode não? Ninguém sabe. Bem, Ninguém eu usei não dá para vários saber, remédios. né? Eu usei corticoide, anticoagulante, que na época também não se sabia muito se era eficaz ou não, hoje sabe que é prioridade. Eu usei corticoide numa época em que algumas pessoas eram contra, até a Organização Mundial da Saúde tinha uma recomendação, talvez para não usar anti-inflamatório. Então, foi muito no comecinho, né? Então, os protocolos utilizados, a gente não tinha certeza do benefício. Usei cloroquina. Então, foi uma gama de coisas que me ajudaram a me recuperar. Não foi Agora, o uma que coisa foi que específica. te sarou, você Ah, não entende, não sei. mas eu saí de uma fase mais aguda, mais crítica, foram 5 dias, e que foram essa gama de medicações. Me explica a relação SUS em COR. Como é que isso funciona? Como é que foi na internação? Como que foi o sistema? Explica um pouquinho sobre isso. Bom, o INCOR é um hospital público, né? Pertence ao Hospital das Clínicas, do Estado, estadual, né? Pertence ao complexo do Hospital das Clínicas. Tem vários institutos, ortopedia, psiquiatria, radiologia, o ICESP, que é o Instituto do Câncer acoplado, e vários outros institutos, Instituto de Pediatria, né? O Instituto Central, que é o maior bloco que nós temos. Então, para combater o Covid, desde janeiro, foi feito projetos ou protocolos de como iríamos enfrentar. Então, se decidiu que o Instituto Central, que é na frente do INCOR, tem 900 leitos, ficaria o Instituto Covid. Então, Tá. o que aconteceu? Mas onde foram os pacientes do Instituto Central, que é de gastro, nefrologia e outras especialidades? Foram alocados em outros institutos. Por exemplo, o INCOR recebeu a parte gástrica, a parte de transplante renal, o pronto-socorro do INCOR recebeu as emergências do Águia, quando vinha dos politraumatizados. Então, a instituição foi completamente remodelada a toque de caixa para deixar o Instituto Central como chamado Instituto Covid. Né, com 300 leitos de UTI, com pessoas altamente especializadas, inclusive uma UTI cardiológica dentro do Instituto Central, para combater o Covid. Então foi assim, nos preparamos para uma guerra e fomos muito bem. Foram mais de 5.000 pacientes atendidos ali, né, e o Instituto, o Complexo Hospital das Clínicas, foi muito bem nessa guerra que tivemos contra o Covid. Obviamente, quando você tem uma instituição que é só de cardiologia e pneumologia, você é completamente remodelada, o INCOR tem 400 leitos mais ou menos, tinham mais ou menos 120 leitos aí ou mais de outras especialidades. Então, primeiro que as cirurgias de rotina cardíaca não emergências foram suspensas, né? Justamente por causa da pandemia também. Então, a instituição foi toda remodelada para justamente deixar o Hospital das Clínicas como chamado para atender livremente os pacientes Covid. Claro que agora estamos numa fase de normalização, né? A incidência do Instituto Central, as UTIs foram desativadas para o tratamento do Covid, caiu a incidência do Covid e se volta aos poucos à normalidade. Mas não foi fácil, porque você transformar uma instituição de cardiologia e pneumologia num pronto-socorro de emergência para atender politraumatizados, UTIs politraumatizadas, equipes de fora que eu falo é do Hospital das Clínicas, mas de outras especialidades, não foi fácil a adaptação. Mas E tivemos que agora fazer você isso. já voltou ao que era? O INCOR já volta, não totalmente ao que era, mas volta com grande parte da Novamente. força na rotina do atendimento aos pacientes cardiológicos e pneumológicos. Pegando esse gancho, voltando ao que era, me diz uma coisa, o que mudou em você depois que você teve Covid? Você é conhecido por ser um médico muito duro, né? Autoritário. Eu conheço paciente que você já disse assim, olha, meu tratamento é assim, eu acredito nisso, se você não quiser, eu não posso mais te tratar. É bem objetivo. E eu acho que isso até acabou conquistando toda essa gama de pessoas poderosas, famosas, porque é difícil você mandar nesse tipo de pessoa. Nessa pós-Covid, você ficou mais flexível? Como é que você se comportou como paciente que teve Covid?
Primeiro, a medicina é minha vida, você sabe disso, você me conhece há Eu décadas sei. e décadas. Né? Eu vivo para minha medicina 24 As horas. outras décadas é por sua conta, tá? Só que eu participei Ah, das é. últimas, tá? Então, assim, eu vivo a medicina 24 horas. Minha vida é cuidar dos meus doentes. E, obviamente, o INCOR, eu estou lá há 40 anos, é um serviço público que é tudo para mim. Eu nasci ali. Então, tratar as pessoas eu trato da minha maneira, com responsabilidade. Você está na frente de um paciente, ninguém é Deus, ninguém sabe tudo, mas dentro do conhecimento e experiência que se tem, você propõe o melhor para esse paciente. Então, eu E se tento. esse paciente não aceita, o que que você faz? Não sou radical assim, tchau, vai embora. Não, você se tenta colocar para ninguém é obrigado a nada. Você vai fazer uma cirurgia, ó, o senhor precisa fazer um cateterismo. Ah, mas eu não quero. Bom, seria o ideal, dentro do conhecimento médico, fazer. Ora, entendeu? Então ninguém é obrigado a nada. Agora, eu, na verdade, tento, dentro do conhecimento e da ciência e da medicina, que mostrar para o paciente o que é melhor para ele naquele momento, né? Ninguém é Deus, ninguém é dono da verdade. Agora, eu sou duro, quer dizer, tenho que botar uma fantasia de duro, porque eu dirijo uma instituição como a INCOR, dirijo uma cardiologia como a do Ciro, dirijo uma equipe grande de médicos que cuidam dos meus pacientes. Medicina é uma coisa séria, assim como as outras profissões, está lidando com vidas. Então, eu sou duro não com os pacientes, eu sou duro também de uma maneira elegante, eu diria, com os pacientes, e de uma maneira um pouco mais dura com as pessoas que fazem parte da minha equipe, que já me conhecem há décadas. Então, quer dizer, eu sou rigoroso na forma como as instituições, por exemplo, o INCOR, eu sou rigoroso na maneira de tratar que o INCOR trate os pacientes, os funcionários. Então, eu sou uma pessoa, não digo autoritária, mas mais exigente em relação à rotina das instituições que eu trabalho. Então as Agora, pessoas Calil, acham que eu sou autoritário, as pessoas acham que eu sou um dragão cuspindo fogo pelos corredores. Então esse tipo eu faço mesmo, porque você tem que fazer para as coisas andarem. Não. agora eu acho Principalmente, que a pessoa mas com de quem novo, você é mais duro, com quem ah, você é mais duro, é com você mesmo. sem dúvida, esse é um problema sério que eu tenho, eu vou morrer assim. Eu me puno 24 horas, o que eu devia ter sido. Então, quer dizer, isso é uma coisa ruim, né? E eu tento, com terapia, com tudo, melhorar. Mas eu me puno 24 horas das coisas que eu poderia que eu deixei de fazer, ou porque você não fez. Então, isso é um problema sério, mas é um problema meu, assim. Mas, de novo, Eu sua só quero pergunta. saber se você se cuida. Não, eu Você me cuida cuido. dos outros. Então, Como você então, se cuida? então, assim, então não é que eu seja uma pessoa, um dragão cuspindo fogo. Quer dizer, na verdade, faço um tipo de dragão cuspindo fogo para as coisas andarem nos hospitais que eu dirijo. Então, esse Tá. sistema funciona. Funcionou até agora e vou continuar um dragão cuspindo fogo até eu ver. Quer dizer, é a fantasia de dragão, né? Eu brinco de Batman, eu adoro Batman, você Eu sabe disso. sei. Eu adoro super-heróis, tenho 10 fantasias de Batman. Então é uma fantasia. Quando eu entro no hospital, obviamente a gente tem uma fantasia que tem que ser ali, né? Lá vem o cara durão, que não quer erro, que não quer atraso do exame, essa ladainha. Então, mas as pessoas já me conhecem, já sabem que isso aí é meio tipo, mas funciona. Agora, Mas você não me comigo, respondeu ainda como você eu, se me- trata. Você faz não, exercício, você olha, eu come tento. Eu, adequadamente. eu tive problema cardíaco há uns 3 anos atrás, coloquei 3 stents, mas eu me cuido menos do que eu deveria me cuidar. Pela minha vida que eu levo, começo a trabalhar às 8 horas e acabo meia-noite, 1 da manhã. Então isso é ruim também. É um mau exemplo, né? Mas tudo bem. Por que que médicos, os bons médicos, normalmente se cuidam menos bem, vamos dizer assim, para não dizer mal, Sei menos se bem? chega a isso, mas veja bem, não sei, em qualquer profissão, às vezes a pessoa vive a profissão 24 horas e esquece de se cuidar. Mas eu procuro, de uma maneira ou de outra, manter uma certa regra na minha vida. Aliás, a minha preocupação atual é essa, é como eu posso me regrar mais para me cuidar mais. E outra coisa que você perguntou, se eu mudei depois do Covid ter ficado muito doente. Não mudei nada, continuo igual. Não História de mudou, mudar, oh meu mas Deus, assim, quase mas morri, quase fui para UTI, eu estou mudado. Não, as pessoas dizem. Eu tenho uns amigos, tanto no Ciro como em você ficou mais, sei lá, você ficou mais bonzinho. Não, bonzinho é nada. Um cão chupando manga da mesma maneira, entendeu?
Calil, me conta uma coisa. Você, nessa profissão que você escolheu, se você pudesse voltar atrás, você teria escolhido alguma outra especialidade? Você entende, eu sei disso, mas você entende um pouco de tudo. Sua especialidade é cardiologia, mas você entende um pouco de tudo. Você teria se especializado em alguma outra coisa? Você teria sido, podia ter sido atleta, sei lá. Não, Olhando para trás, nada. não, nada. Se eu tivesse que voltar, eu faria exatamente isso. Eu amo a medicina. Demorei 3 anos para entrar na faculdade de medicina. Prestei 3 vestibulares para entrar na medicina. Tive dificuldade para entrar na faculdade. Eu prestaria 30 anos, entendeu? Não. Mas a minha determinação era ser médico. Se demorasse 30 anos para entrar na faculdade, paciência, eu esperar 30 anos. Não, nunca me vi em outra especialidade. Aliás, desde pequeno. Nunca me vi em outra Você faz especialidade. planejamento? Você faz planejamento de vida? Se eu que planejamento de vida, eu trabalho 24 Por anos. Não sei exemplo, quanto. você está na metade da sua vida. O que você pensa para os próximos anos? Eu tô sendo Continuar trabalhando igual desde que minha saúde permita. E o dia que eu tiver que partir para outra vida, seria legal assim, andando pelos corredores, infarta e morre ali no corredor do hospital. Bom, Calil, nosso tempo está terminando. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para o nosso telespectador, de esperança, se fosse possível, e de cuidado. Bom, primeiro, esperança, a pandemia, obviamente estamos numa fase mais tranquila, porém, eu peço a todos, quer dizer, que se cuidem. Nessa fase, se cuidem mais e mais e mais. Por quê? Cuida da sua saúde, procure o atendimento médico quando passar mal, continue com as medidas protetivas em relação ao Covid-19 para não entrarmos numa chamada segunda onda, né? Então agora vem o verão, então, claro, uma temperatura, o inverno é pior para síndromes respiratórias, então nós estamos no verão, que é uma fase melhor, né? Em relação à incidência das chamadas síndromes respiratórias. Então, nós temos tudo para sair dessa pandemia e não entrar numa segunda onda. Namastê, Calil. Super obrigada Obrigado. pela sua entrevista, Obrigado. foi super elucidativa. Acho que o telespectador aprendeu bastante coisa. Uma contribuição. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado.